tenemos el placer de tener hoy aquí en el Real Instituto Elcano al Dr. Carlos Gaspar, del Instituto Portugués de Relações Internacionais de la Universidad Nova de Lisboa. Dr. Gaspar es nuestro socio en el proyecto que estamos desarrollando en Elcano, juntamente con el Instituto Portugués, para un informe sobre las relaciones bilaterales entre España y Portugal. Nuestro enfoque del informe es sobre todo evaluar los efectos que la crisis financiera y de la eurozona tuvieran en la relación bilateral y también en el posicionamiento que los países tienen que tener ahora en Europa. Dr. Gaspar, um prazer. Muito obrigado. É um prazer estar em Madrid, no Real Instituto Elcano. Este projeto é muito importante para o Instituto Português de Relações Internacionais, não só porque é o primeiro projeto conjunto que fazemos com o Real Instituto Elcano, mas também porque é um projeto difícil. É um projeto difícil porque trata de um tema que é ao mesmo tempo excessivamente complexo, excessivamente sensível, excessivamente íntimo, talvez mais para Portugal do que para a Espanha. É possível que haja uma assimetria na sensibilidade respectiva de Portugal e de Espanha sobre o tema das relações bilaterais, mas isso torna-o tanto mais interessante e tem sido muito estimulante trabalhar com os investigadores do Real Instituto Elcano e com o conjunto dos investigadores espanhóis e também, naturalmente, aprofundar um tema que é, na nossa opinião, o tema mais importante da política externa portuguesa. Foi assim no passado e, de certa maneira, a última crise mostrou que é também a relação bilateral mais importante, da política externa portuguesa para o futuro. Es verdad que si hay una cosa que podemos decir, que es positiva de la crisis, es que de alguna forma, después de alguna inversión en la trayectoria bilateral de los dos países en los años agudos de la crisis, que rápidamente, nada más las condiciones lo permitieron, las relaciones se restablecieran al punto de la última cumbre bilateral, retomar de alguna forma, aunque de forma más modesta, una agenda que era una agenda, por ejemplo, de infraestructuras, que me acuerdo que es el más sintomático del inicio del siglo XXI. Y de esta forma me hace pensar que si hay algo positivo es la resiliencia de la relación entre los dos países a la crisis. Me gustaría que comentara. As relações mudaram em plena crise e não no fim da crise. Há uma fase inicial da crise em que os dois países divergem, em que os dois países se querem separar e diferenciar, e há uma segunda fase ainda na crise, ainda numa fase muito crítica da crise, em que os dois países voltam a reconhecer a necessidade de convergir e de articular as suas posições, designadamente no quadro do Conselho Europeu e da União Económica e Monetária. É em plena crise que se faz a viragem entre um período de separação e uma nova convergência entre Portugal e a Espanha. De certa maneira, a divergência no início da crise foi um fim de um período de ilusões, em que havia expectativas excessivas sobre a harmonia dos interesses entre Portugal e a Espanha. E a segunda fase, insisto, em plena crise, é uma atitude de maturidade em que as duas partes reconhecem que é necessário compatibilizar interesses divergentes, interesses nacionais divergentes, no quadro de uma relação normal entre dois velhos Estados. E a capacidade de Portugal, e sobretudo a capacidade de Espanha para responder de uma forma positiva à crise, que, insisto, foi mais traumática no caso de Portugal,
Portugal do que no caso da Espanha, a capacidade de dar a volta, de responder positivamente à crise, revelou as virtudes de velhos Estados que estão conscientes da sua história, que têm identidades fortes, que têm uma experiência diplomática única e que, de certa maneira, têm também uma experiência histórica das crises que os separa de outros Estados europeus. Eso conecta con mi segunda pregunta, que tiene que ver con el posicionamiento de ambos países en Europa. ¿Qué valores pueden estos dos viejos estados aportar a la geopolítica de una Europa que está debatiéndose sobre su futuro? Eu julgo que nós devemos ultrapassar as divisões da Europa que foram impostas pela crise, designadamente uma divisão entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, e opor-lhe uma visão alternativa, mais centrada sobre a consolidação dos valores da história e do espírito de abertura internacional do conjunto dos Estados da Europa Ocidental. Portugal e a Espanha não são países da Europa do Sul, são os dois países europeus que inventaram o Ocidente. E aquilo que têm que fazer agora é reinventar o Ocidente. Muchas gracias, profesor Gastar. Obrigado. Un placer y nos veremos en la presentación del informe al inicio del año que viene. Claro, como não.